Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos de volta, né, para mais um vídeo aí semanal nesse projeto que eu tenho no YouTube. Também a gente pode se comunicar pelo e-mail, vocês têm meu e-mail, professorlucianabatista@hotmail.com. Toda semana a gente tem corrigido aqui alguma questão da OAB e de outros vários concursos, juiz federal, juiz estadual, Ministério Público Estadual, Federal, AGU. E hoje eu selecionei para vocês uma questão que caiu na prova de procurador estadual do estado do Piauí, ok? E é uma questão interessante para a gente relembrar alguns temas dentro do estudo das espécies, dos tipos de tributo. Então vamos lá? Que questão é essa? Vamos comigo. Procurador estadual, então, prova de 2014, organizada pelo CESP. A respeito das competências tributárias, julgue o item abaixo. Então, na verdade, é uma questão para julgar a correta. Eu selecionei uma das alternativas para a gente conseguir analisar se esse item, essa alternativa é verdadeira ou falsa, tá? Por isso que eu coloquei adaptada. Mas não mudei nada na alternativa, na redação da alternativa, não. E o que ela nos diz? Por ser tributo vinculado, a contribuição de melhoria somente pode ser exigida quando realizada uma obra pública que proporcione a valorização de imóvel de propriedade do contribuinte, estando sua cobrança limitada, atenção, pelo valor global da obra pública e, concomitantemente, pelo valor do benefício econômico auferido pelo contribuinte. Vejam que essa é uma questão, então, sobre contribuição de melhoria, seu fato gerador e os limites de cobrança. Então, vem cá, antes da gente analisar se esse item é verdadeiro ou falso, vamos relembrar algumas questões sobre esse tributo. E, aliás, antes disso, vamos analisar, relembrar aqui rapidamente quais são as espécies tributárias presentes no sistema tributário nacional. Vamos lá? Então, o tributo, nós sabemos, é um gênero que vai se repartir em espécies. Então, espécies tributárias. Quando nós falamos dos tipos de tributo, dois artigos, um artigo dentro do Código Tributário e mais alguns dentro da Constituição são importantíssimos para os senhores. No Código, artigo 5º do CTN, o artigo 5º do CTN vai nos dizer: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, a época de elaboração do Código, que é anterior à Constituição de 88, o Código é de 66, havia 3 espécies no sistema tributário nacional. Não há dúvida de que naquela época nós tínhamos imposto, taxa e contribuição de melhoria. A Constituição de 88 recepcionou o Código Tributário Nacional como uma lei complementar de norma geral, naquilo em que ele não entra em conflito com a Constituição. Então, permanecem em vigor essas 3 espécies de tributo. Claro, isso inclusive está reproduzido na Constituição no artigo 145. Importante artigo 145 dentro da Constituição. Então, dentro da Constituição, artigo 145 também vai trazer esses 3 tipos de tributo: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Porém, a Constituição avançou, segundo a doutrina que predomina e adotada também pelo Supremo Tribunal Federal, avançou para além destes tributos, trazendo ainda no artigo 148, Constituição Federal, a figura do empréstimo compulsório, e nos artigos 149 e 149A da Constituição, 149 e 149A da Constituição, a figura das chamadas contribuições especiais. Contribuição social, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição para as entidades representativas de categoria profissional econômica, a chamada contribuição corporativa, e ainda, por último, no artigo 149A, a famosa contribuição para o custeio do serviço
de iluminação pública. Me interessa agora analisar com vocês alguns aspectos da contribuição de melhoria, tributo previsto no Código Tributário Nacional, artigo 5º do CTN, e também na Constituição Federal, artigo 145, ok? Então vamos lá? Vamos passar ao estudo específico da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é uma espécie de tributo, de acordo com a Constituição. Peguem, por favor, o artigo, enquanto eu vou anotando aqui, peguem para mim o artigo 145, inciso 3 da Constituição. Contribuição de melhoria. Bacana, vamos lá. Previsão na Constituição no artigo 145, 3. Ok? A Constituição nos diz o quê? A Constituição falou muito pouco, vocês vão ver, sobre contribuição de melhoria, mas ela já nos dá alguns aspectos relevantes desse tributo. Quando ela fala assim, olha, União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão exigir contribuição de melhoria em decorrência de obra pública. Então, a Constituição já nos diz que para a configuração do fato gerador da contribuição de melhoria, há necessidade da realização de uma obra pública. Mais um detalhe expresso aí no texto que nos interessa. A Constituição diz, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, a competência, guarda isso para mim, o poder para legislar sobre contribuição de melhoria, o poder para instituir, para criar este tributo, é de todos os entes da federação. Porque todos os entes, me desculpem até eu vou falar o óbvio, pela Constituição não há vedação, evidentemente, de que não há uma vedação no sentido de que algum dos entes federativos não possa realizar obras públicas. Pelo contrário, todos podem realizar obras públicas dentro das suas atribuições administrativas. Então, todos podem ter sua lei instituidora da contribuição de melhoria. Ok? Ainda tenho muito a falar sobre o fato gerador, tá? A gente só está começando a análise. Então, a Constituição nos diz que todos os entes podem instituir, então anotem para mim. Isso significa que a competência para a instituição desse tributo é uma competência, é assim que vem caindo nas provas, essa terminologia, é uma competência comum, ok? Então, em relação à contribuição de melhoria, nós falamos em competência, poder de legislar sobre tributo, é isso que é competência, competência comum. União, Estado, Distrito Federal e município. Cada um deles, claro, vai realizar obras públicas dentro das suas atribuições administrativas. Tudo bem? Bacana até aqui. Então, vamos lá, voltando. A Constituição diz assim, olha, em União, Estado, DF, município, vocês podem instituir contribuição de melhoria em decorrência de obra pública. E não falou mais nada sobre o assunto. Certamente, dos textos constitucionais que trataram da contribuição de melhoria, a Constituição de 88 foi a mais, a que tratou de uma forma mais sucinta. A contribuição de melhoria é prevista nos textos constitucionais desde a Constituição de 34. Veio em 34, não apareceu em 37, volta em 46, aparece na Constituição de 67, na Emenda Constitucional de 69 e na Constituição de 88. Mas a Constituição de 88 falou muito pouco sobre o tema. Então, nós vamos ter que completar o estudo da contribuição de melhoria, analisando o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado como lei complementar de norma geral. Mas a Constituição, repito, já nos deu um dado importantíssimo, que a contribuição de melhoria decorre de obra pública. Então, anotem para mim. Isto significa que o fato gerador da contribuição de melhoria não se resume à obra pública. Ok, daqui a pouco a gente avança. Mas já guardem para mim, o fato gerador é um fato vinculado,
é um fato atrelado à atividade estatal, ok? É um fato que descreve uma atuação do poder público na forma de obra pública. Vamos anotar? Então, a contribuição de melhoria, ela tem fato gerador, fato que gera o dever de pagar o tributo, é um fato gerador vinculado à atividade do Estado. Então, para a teoria das espécies tributárias definida pelo fato gerador, que é uma teoria hoje que não abarca todos os tributos, mas serve para análise de imposto, taxa e contribuição de melhoria, sem dúvida, que é a análise do fato gerador vinculado ou não vinculado à atividade estatal. Nós podemos dizer que a contribuição de melhoria é um tributo com fato gerador vinculado à atividade do Estado. Estado que eu digo aí, União, Estado, DF, município. Qual atividade, Luciana? Realização de obra pública. Mas basta a realização da obra pública? Não, vem comigo aqui. No Código Tributário Nacional, nós temos, vou apagar, ok? Nós temos a disciplina da contribuição de melhoria no CTN, no artigo 81 e 82, tá? O que me interessa agora vai ser o artigo 81 do Código Tributário, que, segundo o Supremo, foi recepcionado pela Constituição. Artigo 146 da Constituição, inciso 3º. Cabe à lei complementar estabelecer norma geral em matéria tributária, especialmente sobre o conceito de tributo e das espécies de tributo. Então, o Código Tributário, nessa parte, foi, sem dúvida, recepcionado pela Constituição de 88. E o que ele nos diz? Vamos avançar. Que da obra pública deve decorrer, então vou colocar assim um mais, só para você ter essa ideia. Obra pública mais valorização do imóvel. Valorização do imóvel. E atenção, hein? Quando eu digo aqui valorização, para fixar essa ideia com os senhores. Valorização é incremento no valor do imóvel. Não adianta outro tipo de benefício decorrente da obra pública. Há doutrinadores que defenderam pós-Constituição de 88, como a Constituição não falou em valorização, qualquer outro tipo de benefício poderia gerar a cobrança da contribuição de melhoria. Exemplo, tinha um lote vago perto da minha residência, um bem dominial do município, e ali, enfim, era um lote, né, vago, abandonado, um terreno sujo, um terreno baldio, e o município construiu ali uma praça de esportes. Então a região está mais bonita, esteticamente houve uma melhoria, com certeza. Está mais segura, porque está iluminada, tem policiamento. Então, isso são tudo isso que eu estou citando, sem dúvida, são benefícios acarretados pela obra pública, concordam? Mas para fins de cobrança da contribuição de melhoria, nenhum desses benefícios é suficiente. Da obra pública deve decorrer valorização. Os imóveis da região devem ter tido um incremento no seu valor. Digamos, valiam 100 e passaram a valer 150. Então, quando a gente fala em fato gerador da contribuição de melhoria, fecha esse aspecto aqui comigo. Eu estou pressupondo, e isso segundo a jurisprudência do Supremo, porque o Código Tributário foi recepcionado pela Constituição de 88. Eu estou pressupondo a realização de obra pública. Ok, mas que desta obra pública decorra o quê? Valorização ao imóvel. Ok? Ao imóvel. Muito bem. Então, fato gerador já definimos. Obra pública que acarrete valorização como incremento, claro, no valor deste imóvel. Outro aspecto importante da contribuição de melhoria, também já destacamos, competência comum entre os entes. Todos os entes podem instituir, podem criar a contribuição de melhoria, porque não existe tributo instituído, criado na Constituição. A Constituição apenas prevê a competência. Cada ente deve legislar por lei própria, instituindo o tributo que foi previsto na Constituição.
Então, a competência é comum, todos os entes podem instituir esse tributo por lei própria. Maravilha, vamos avançar. Outra questão interessante que vai nos ajudar na solução aí desse item, né? Que nós vamos analisar dessa prova de procurador lá do estado do Piauí. Muito bem. Mais uma questão interessante. Limites. Existem limites à exigência da contribuição de melhoria? Existem limites? Sim. Estes limites, muito cuidado, não estão previstos na Constituição. Vocês viram que a Constituição tratou de uma forma muito sucinta sobre o tema. Estes limites estão previstos no Código Tributário Nacional, que, repito, foi recepcionado como lei complementar de norma geral. Então, vamos lá? No artigo 81 do CTN, nós vamos ter a previsão de 2 limites. Limite individual e limite total. Limite individual, o próprio nome já te ajuda a guardar a ideia. Individualmente, cada proprietário do imóvel valorizado pela obra pública não pode ser obrigado a pagar mais do que a valorização obtida. Então, se o meu imóvel valia 100 e passou a valer 150, eu não posso ser obrigado a pagar mais do que 50, que é a diferença entre antes e depois da obra. Ok? Então, individualmente, cada proprietário não pode ser obrigado a pagar mais do que o benefício obtido em razão direta da obra pública. Então, é o chamado limite individual, que diz respeito a quê? A valorização de cada imóvel. Valorização. Ok? Valorização, claro, do imóvel em decorrência da obra pública. E limite total, para a gente fechar aqui o tema, limite total. O poder público não pode arrecadar a título de contribuição de melhoria mais do que ele gastou com a obra pública. Então, se foram valorizados os imóveis, por hipótese A, B, C e D, ele não pode arrecadar de cada um mais do que o benefício obtido por cada um desses imóveis, mas a soma da arrecadação também não pode ultrapassar o quê? O custo da obra. É o que a gente chama de limite total. Então, o limite total diz respeito ao custo da obra. Ok? Custo da obra. Então, limites individual e total. Valorização do imóvel, limite total, custo da obra. Anotem, por favor, também, sobre contribuição de melhoria, há um decreto que foi recepcionado, um decreto-lei recepcionado, segundo o Supremo, pela Constituição como norma geral sobre contribuição de melhoria. É um decreto interessante, que é o Decreto-Lei 195/67. Tá? Estabelece normas procedimentais sobre a cobrança do tributo. Quero destacar uma norma interessante desse decreto, que está no artigo 9º. Artigo 9º. Esse decreto estabelece que só é possível exigir a contribuição de melhoria quando a obra estiver concluída ou pelo menos iniciada, desde que com o início da obra já se verifique o quê? Valorização. Então, não é possível exigir a contribuição de melhoria previamente, para depois realizar a obra. Não pode exigir a contribuição de melhoria por fato gerador presumido. Vou cobrar agora para ter dinheiro para depois fazer a obra. Isso é vedado por este decreto. A obra tem que estar concluída ou pelo menos iniciada, desde que com o início das obras já se verifique a valorização. Então, vale a pena, é um decreto pequeno, Decreto-Lei 195, dá uma olhada nesse decreto. Muito bem, então vamos voltar ao tema? Vamos lá? Vamos ler de novo o item para a gente analisar se é verdadeiro ou falso. Por ser um tributo vinculado, a contribuição de melhoria somente pode ser exigida quando realizada a obra pública, ok, que proporcione a valorização de imóvel de propriedade do contribuinte, beleza, estando sua cobrança limitada, olha os limites, previsto no Código Tributário, pelo valor global da obra pública, ok, é o limite total,
E concomitantemente, também tem que respeitar o valor do benefício econômico auferido pelo contribuinte, que é o chamado limite individual. O item está o quê? Correto. Beleza? Maravilha. Analisamos aí tudo sobre contribuição de melhoria, os aspectos gerais na Constituição e no Código Tributário. Os senhores têm aí minha página no Facebook, Luciana Batista Santos, minha fanpage, Professora Luciana Batista, meu canal aqui no YouTube. Divulguem, por favor, se gostaram, divulguem para mim esse trabalho. Professora Luciana Batista, toda semana eu divulgo vídeos com correção de questões e no Facebook também eu divulgo questões comentadas semanalmente. Então a gente se vê em breve, eu agradeço muito a atenção dos senhores e desejo ótimos estudos. Tchau!